uma breve apresentação. O engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, para quem não conhece, portanto, já tem tido vários cargos, já foi secretário de Estado da Energia, foi secretário de Estado da Juventude, também tem, portanto, é vice-presidente, penso que da AIP, do Conselho Estratégico, é professor catedrático convidado da Universidade de Lisboa e é principalmente por esse motivo que está cá, é presidente da Endesa em Portugal, sendo que a Endesa é a empresa elétrica líder em Espanha e penso que será a número 2 em Portugal neste momento e que teve recentemente uma alteração estratégica importante e é uma alteração até relativamente recente, foi desde outubro até agora houve bastantes mudanças e essas mudanças motivaram o meu convite e, portanto, eu queria, está apresentado o engenheiro do Ribeiro da Silva, e agradecer muito o ter aceito estar aqui hoje para nos esclarecer sobre esses tópicos e também para se disponibilizar depois no final algumas perguntas que queiram colocar. Não queria deixar também de cumprimentar a todos os que estão aqui presentes, quer alunos, quer professores, agradecer-vos muito a vossa presença e pronto, e vou passar já a palavra ao engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, que é quem querem ouvir. Obrigado. Este não funciona. Muito bem, à vontade. Este não funciona. Tem que carregar aí, se faz favor. Não, é só um bocadinho. Olha, boa tarde. Eu tenho o prazer em estar aqui e agradeço muito o convite que o professor Pedro e o professor Patrícia nos fizeram e contar-vos um bocadinho a história deste grupo. E antes de entrarmos propriamente nos acontecimentos mais recentes, vou ter que contextualizar um pouco o que tem sido a história do setor elétrico e a história desta empresa, da Endesa, na última meia dúzia de anos. Porque é um case study, aliás há alguns livros publicados sobre isso, é um case study que mete todos os ingredientes para tornar a coisa mais quente, mete política, até mete espionagem industrial, a sério. E portanto, mesmo para entender alguns dos aspectos que vamos falar decorrentes dos ajustamentos mais recentes, eu tenho que vos contextualizar um pouco o que é que tem vindo a acontecer nestas últimas meia dúzia de anos, 7, 8 anos mais concretamente. E depois, naturalmente, que este ajustamento que aparece aqui com este título, Novo Plano Industrial da Nova Endesa, também, para além dos incidentes e acidentes internos da Espanha, da Endesa, também é condicionado por um quadro de alteração profunda, eu vou dizer revolução, e eu não inflaciono as palavras, vou dizer revolução, que o setor energético, mas sobretudo o setor elétrico, está a viver. Portanto, juntam-se ingredientes, eu diria, da envolvente geral que o setor vive, com acontecimentos e episódios que são mais específicos da empresa. Eu não gosto de me estar sentado. Para dar esse enquadramento, bom, em 2006, 2007, havia um momento muito importante, que é outro aspecto a ter em conta nisto tudo, um momento muito importante a nível da política energética europeia e, em particular, do setor elétrico. Era um momento em que começaram a ser publicados um conjunto de normativos por parte da Comissão Europeia relativamente à organização do mercado elétrico. É quando começam a sair os chamados pacotes de energia e nessa reorganização do mercado elétrico, claramente que aos grandes grupos elétricos se colocava a questão de uma rearrumação empresarial a nível do setor elétrico na Europa. Portanto,
claramente estavam criadas as condições para haver 5, 6 empresas na Europa que iriam emergir como globais, digamos, no setor elétrico e do gás, porque as empresas elétricas estão muito ligadas à área do gás. E, portanto, arrumarem entre 5, 6 grandes atores um papel de preponderância, de relevância no futuro do arranjo elétrico da Europa e depois ficarem algumas empresas com um caráter mais local, mais regional. Dessas empresas com, digamos, músculo e condições tecnológicas, financeiras, históricas, já agilizadas, que podiam ir a jogo para passarem a constituir, digamos, a primeira liga das empresas europeias, basicamente tínhamos 2 empresas alemãs, a RWE e a E.ON, a EDF, a Eletricidade de França, a Enel, a Eletricidade de Itália, e a Endesa. Basicamente, estas eram as 5 empresas que tinham, digamos, condições para virem a ser os players principais num rearranjo do setor empresarial elétrico/gasista na Europa, decorrente das reformas que estavam em curso. Há um acordo político que tem um pacote de negócios entre a Itália e a Espanha, entre a Itália Telecom e a Telefónica, a Ascendi e as construtoras espanholas, uns bancos, aquelas caixas de Lavoro e de não sei quê, italianas, blá blá, com os bancos espanhóis, e entre a Enel e a Endesa. Então, o que é acordado? É acordado que a Enel, sim senhora, pode comprar a Endesa, mas só pode comprar 2/3 e tem que aceitar, mesmo assim 2/3 é a maioria qualificada, mas tem que aceitar que haja um acionista espanhol de referência para o governo não perder completamente a cara a dizer que com esta embrulhada toda a Endesa acaba uma empresa estrangeira. E então acontecem 2 coisas engraçadas. Primeiro, a Enel já dá 42 euros por ação da Endesa, que aliás foi o preço final que acabou por ser pago aos acionistas, 42 em dinheiro, em vez dos 6+2 iniciais do cozinhado com gás natural que o governo tinha organizado. Obviamente que isto levou a Enel a fazer um esforço financeiro colossal para comprar 66% da empresa. Mas a história ainda não estava acabada, porque nesse cozinhado político, como na altura fez muito o governo espanhol para se tentar segurar os grupos espanhóis com bandeira espanhola, usou muito grupos de construção, de matriz construção, a ACS, a SACIR, a FCC, etc. Portanto, grandes grupos de construção espanholas, com os bancos espanhóis, para tentar aguentar algum assalto que estava a haver de grandes grupos europeus aos grupos energéticos espanhóis. E então, com a Repsol, foi isso que fez, foi buscar a SACIR, para a SACIR manter uma posição na Repsol e a Repsol não perder alguma matriz espanhola, e neste caso, com a Endesa, foi buscar a empresa do grupo Entre Canales. E então, isto era muito fácil de fazer, porque telefonava-se ao banco, dizia-se são precisos, neste caso, 18 mil milhões de euros para o Entre Canales ficar com 25% da Endesa, e
facilmente o banco disponibilizava 18 mil milhões, porque as contas eram sempre feitas também de uma forma muito simples, que era, ok, eu empresto 18 mil milhões, não é que tu me vais pagar isto, agora, o break-even está em que, se te comprometeres a ter dividendos que sejam suficientes para pagar o serviço da dívida destes 18 milhões que eu te ponho ao dispor, estamos felizes. E, portanto, isto resolvia-se em meia hora, com o Sr. Botim a dizer, sim senhora, estão aqui 18 mil milhões ao Ministro da Indústria e ao Primeiro-Ministro espanhol para meteres lá o Entre Canales na Endesa. Há um acordo parasocial de 50 páginas. Francamente, devo dizer que uma empresa, Enel, com 66%, e que assina um acordo parasocial daquele tipo, numa situação normal, os responsáveis da empresa podiam ser apontados como tendo feito um negócio danoso, porque era inconcebível como uma empresa com maioria de capital qualificado, 66% é maioria qualificada, aceitou que todo o poder executivo e de management tivesse nas mãos do Grupo Entre Canales. Bom, entretanto, o Grupo Entre Canales estava-se, de facto, nas tintas para um grupo elétrico. O Grupo Entre Canales tinha, sim, e tem, interesses importantes na produção de eletricidade com base em renováveis, que não tem nada a ver com uma questão de um grupo, da gestão de um grupo elétrico integrado, como é a Endesa, que tem produção desde centrais nucleares, a barragens, a centrais a carvão, a centrais a gás e também renováveis, mas depois tem rede de transporte, depois tem distribuição, depois tem comercialização. Em Espanha tem 12 milhões de clientes, enfim. E, portanto, durante um ano e tal, nada aconteceu com essa gestão do Grupo Entre Canales. Porquê? Porque o Grupo Entre Canales tinha uma cláusula que, ao fim de 3 anos, podia sair da Endesa, mas o travão ao funcionamento da empresa foi tal que não se conseguiu realizar uma reunião da administração durante esse ano e meio, que naturalmente o objetivo foi precipitar que a Enel tivesse de comprar os 25% ao Sr. Entre Canales para voltar a ter governance sobre a empresa. E assim aconteceu. Portanto, o Sr. Entre Canales leva, entretanto, um bom dinheiro pelos 25% em que ele não pôs um tostão próprio, mas que entrou como testa de ferro para dar um colorido hispânico e salvar a face do governo espanhol, ou mitigar a face da, desculpem a expressão, borrada que o governo espanhol fez. E, entretanto, como gostava muito, aqui entre aspas, que tem um grupo muito importante a nível de renováveis, também levou um dote de renováveis da Endesa para a ACENS. Bom, e assim a Enel chega finalmente a controlar realmente a Endesa, só o consegue atingindo 92% do capital da Endesa, o que, para quem conhece estas operações entre grandes grupos, é uma barbaridade. É uma barbaridade no sentido em que, por exemplo, a Endesa era praticamente controlada antes de todas estas operações pela Caixa Madrid, que era o maior acionista e não chegava a 10%, 9,82%. Mas com esta trapalhada política, na realidade, a Enel, só com 92%, é que conseguiu ter o controle efetivo da Endesa. É óbvio que para comprar 92% da Endesa, que era um grupo praticamente igual em dimensão à Enel, houve um esforço de investimento colossal
na ordem dos 63 mil milhões de euros para conseguir esse controle. Bom, e é nesse quadro que as coisas vão acontecendo durante estes últimos 3, 4 anos. A Enel continua a ser uma empresa essencialmente controlada pelo Estado. As grandes empresas, os grandes grupos empresariais italianos são as elétricas, as telecomunicações, a elétrica, a petrolífera, a Eni, do petróleo, a Enel na eletricidade, a Itália Telecom e o Grupo Ansaldo, que é um conglomerado e tal e tal. Surge, entretanto, agora este novo governo italiano que disse aos novos administradores apontados pelo Estado italiano que o Estado italiano, o Tesouro italiano, tem cerca de 33% da Enel e depois vários organismos públicos italianos e vários bancos, e os bancos na Itália são muito partilhados, é muito a Caixa de Lavoro de Siena, a Caixa de não sei quê de Mantova, a Caixa de não sei quê, são imensos banquinhos, mas com muito controle público. E então, este novo governo italiano dá a orientação aos gestores apontados para a Enel de prepararem as empresas, estamos a falar da Eni, Itália Telecom, etc., etc., para o Estado italiano diminuir a participação e, portanto, privatizar uma parte dessa participação que tem nestes grandes grupos italianos. Bom, no nosso caso, o que é que isto significa? Significa, no nosso caso e nos outros, certo? Significa preparar a noiva para o baile de apresentação à sociedade. Não é? No caso da Enel, a noiva é bonita, é interessante, inteligente, tem um defeito. É uma dívida muito grande. Fruto exatamente deste esforço que foi feito para tomar o controle da Endesa. Portanto, o objetivo principal da Enel neste momento, por mandato do acionista de referência, que é o Estado italiano, é diminuir a dívida com vista a que, ao diminuir a dívida, pode melhorar o rating do grupo, que não é mau, mas pode ser muito melhor. Ao melhorar o rating, tem melhoria também nos seus custos financeiros, tem uma subida em bolsa, uma melhoria da cotação e, portanto, está a noiva maquiada para ir para o mercado e para cumprir o desígnio político do atual governo italiano, que é uma venda de uma parte que o governo italiano controla no grupo Enel. Bom, e portanto, este histórico e este enquadramento político-trágico é importante para perceber o que, nomeadamente, vamos ver a seguir. E desenrola-se em todo este contexto. E, portanto, moral da história até agora, estas coisas, quando estamos a nível de operações estratégicas, de toma de posições estruturantes neste nível de negócios, num mercado e numa dimensão que não é só europeia, porque a Endesa está muito na América Latina, a Enel está muito na Europa de Leste, mas, portanto, nestas gestões estratégicas. Depois, quando se trata de setores considerados facilmente pelos governos como setores estratégicos e críticos, que metem imediatamente o bedelho. E, portanto, apesar das empresas, e no caso da Endesa, ser uma empresa que era uma empresa privada, apesar disto tudo, e nestes contextos e neste nível de negócios, de facto, muito frequentemente surgem
variáveis na equação de caráter político, de caráter político, estratégico, que não têm propriamente a ver só, digamos, com boas práticas e racionais práticas de homoeconómicos e de gestão. No fundo, e que, no fundo, vai condicionar a vida e o futuro do grupo. Bom, aqui há outro aspecto que não deixa de ser interessante, que eu não tenho tempo para entrar em detalhes, que é o seguinte. Obviamente que fazer um encontro de titãs, como é a Enel e a Endesa, ainda por cima com culturas muito diferentes, porque somos todos latinos, mas há uns mais latinos que outros, não é? Num grupo, nomeadamente a Endesa, em que todas as pessoas e toda a história é de uma empresa de caráter majestático dentro do tecido empresarial em Espanha, na articulação com a administração e com os governos, etc. Claro que depois, digamos, o processo de integração entre a Enel e a Endesa, com as pessoas a perceberem, naturalmente, que o acionista número 1, número 2 e número 3 é a Enel, porque tem 92% do capital da Endesa, mas é um processo extremamente crítico sob o ponto de vista de, no plano prático e no dia-a-dia, se conseguir essa sinergia e essa consolidação dos dois grupos. Há muitos episódios, um processo extraordinário que decorreu durante 3, 4 anos, chamado One Company, portanto, de criar uma única empresa e um único grupo, e que, entretanto, depois de 3 anos, foi abandonado e substituído por uma intervenção muito mais terra a terra e muito mais agora incisiva da Enel sobre a Endesa. Bom, a primeira grande medida e há uma que ainda não está aqui refletida, a primeira medida que recentemente a Enel tomou foi controlar todo o negócio que vem da Endesa na América Latina. Isto funciona? Já não deu vida. Da América Latina. Assim, de forma simples, a Enel era igual à Endesa em dimensão. E a Endesa reparte, basicamente, metade da sua atividade em Espanha e Portugal e a outra metade na América Latina. Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Bolívia Chile, Peru e Brasil. Entretanto, a Enel decide fazer uma oferta sobre, digamos, a holding as holdings da Endesa na América Latina, que é esta Enersys e Endesa Latinoamérica, e fazer a compra desse braço da Endesa, que no fundo corresponde a um quarto, mais ou menos, do grupo Endesa-Enel, e, portanto, todo o braço da América Latina passar diretamente a reportar a Roma e a ser diretamente controlado por Roma.